Oi, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, na verdade, não estava nem planejado, mas o Senhor me pediu para gravar esse vídeo. Eu estava fazendo as coisas hoje e ele pediu para eu parar e gravar e falar com você, mãe. Hoje a conversa é comigo e com você sobre os nossos filhos. Os nossos filhos estão em perigo. Nós precisamos nos posicionar em defesa das nossas crianças. As nossas crianças, elas estão sendo atacadas. E não é apenas fisicamente, não é apenas aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas espiritualmente existe uma guerra. Porque as nossas crianças são a próxima geração. As nossas crianças são os próximos adultos que serão usados pelo Senhor para alcançar mais vidas. Então, o ataque do nosso inimigo é contra eles, para que eles, enquanto crianças, enquanto ainda estão sendo formados, enquanto ainda estão na fase de aprendizado, tenham uma mentalidade desconfigurada, tenham um caráter desconfigurado, para que eles não tenham referências, para que eles não saibam para onde eles irem, para que eles não saibam quem eles são, para que eles não saibam que existe um Deus, que existe um Redentor, que existe um caminho, que existe uma verdade. Então, enquanto nós estamos distraídas, os nossos filhos estão vulneráveis. Os nossos filhos estão sendo atacados. As nossas crianças estão desprotegidas enquanto nós estamos distraídas. O Senhor nos chamou como mães para que nós possamos ser sentinelas da nossa casa. Aquelas que estão atentas, aquelas que estão vigilantes, aquelas que estão de prontidão, para que quando o inimigo venha atacar, elas estejam atentas e se coloquem como escudo, em oração, guerreando pela família, pelos filhos. É o nosso dever. O Senhor nos deu autoridade para guerrear pelos nossos filhos. O Senhor nos deu autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Então é o nosso dever protegê-los. É o nosso dever não expor os nossos filhos a lugares, a situações que os deixem vulneráveis, a conversas que ele não precisa ouvir, a coisas que ele não precisa ver. Quantas e quantas vezes eu, quando criança, fui exposta a ambientes, a lugares, a conversas que eu não devia ouvir aquilo, eu não devia ver aquilo, porque aquilo ali me causou tantos problemas emocionais, me deixou vulnerável espiritualmente, distorceu muitas vezes a minha identidade. Então, você como mãe, você precisa estar atenta, você precisa ser sábia, você precisa proteger os seus filhos. Você precisa preservar a pureza do coração das suas crianças. É o seu dever. É o seu dever inculcar a palavra de Deus na cabeça dele, no coração dele. É o seu dever. Eu quero que você pare hoje e você analise quem tem alimentado os seus filhos, quem tem educado os seus filhos, quem tem instruído os seus filhos. São os entretenimentos, são as amizades, são as influências das redes sociais, são os videogames. Ou tem sido você, a palavra de Deus? Eles têm se preenchido com o quê? Com o que ele tem gastado tempo? Com que o seu adolescente tem gastado o tempo dele? É estudando a palavra? Ou é apenas na frente de um computador, na frente de um celular? Com quem as suas crianças têm aprendido princípios e valores? É com o YouTube? É com o Netflix? Ou é com você, mãe? Muitas vezes você terceiriza a educação dos seus filhos, você terceiriza o tempo com seus filhos, mas saiba que
o Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você, porque é a nossa responsabilidade. Ele nos confiou a vida de cada uma dessas crianças. E Ele vai requerer de nós o que nós fizemos, como nós instruímos, como se fomos negligentes ou não. As nossas crianças estão sendo atacadas e nós precisamos nos posicionarmos. Não é a escola que tem o dever de educar. Não é a babá que tem o dever de educar. Não é a avó, não é o tio. É você, mãe. É pai e mãe que tem o dever de educar, de instruir. Não é a escola bíblica que tem o dever de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Não é a igreja, o pastor. É você, pai e mãe, que tem o dever de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Tem quantas crianças estão órfãos de pai e de mãe vivos? Quantas crianças, mesmo estando morando na mesma casa, mesmo estando, entre aspas, cuidando, né, suprindo as necessidades básicas dele, mas e o emocional e o espiritual? Você tem suprido essas necessidades que são essenciais do seu filho, a sua presença, as suas instruções, o seu exemplo. Você tem sido o exemplo que o seu filho vai seguir. Ele está te copiando, ele está te observando. E ele está se moldando através dos seus comportamentos. Você precisa estar atento. Você precisa estar de joelhos dobrados, guerreando pela vida dos seus filhos. Não terceirize. Não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade. E os ataques às crianças não acontecem de hoje. Não é algo que é pontual, mas é algo que é geracional. Quando Jesus nasceu, lá em Mateus 2, fala que quando Jesus nasceu, né, os magos, eles viram a estrela e foram até Herodes e perguntaram onde é que o menino tinha nascido, o Salvador. E Herodes ficou perturbado com essa informação de que Salvador teria nascido, então ele decretou que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem massacradas, fossem mortas. E por Jesus ter um pai e uma mãe atentos, um pai e uma mãe que estavam sensíveis à voz do Senhor e que obedeceram às instruções que o Senhor deu, ele foi livrado desse massacre, porque eles fugiram para o Egito para se livrar desse decreto. Da mesma forma aconteceu com Moisés. Quando Moisés nasceu também, o faraó decretou o massacre das crianças. Mas o Senhor instruiu a mãe de Moisés e ele foi livrado desse massacre. Então, nós precisamos ser pais e mães atentas à voz e às instruções do Senhor para livrar as nossas crianças do ataque, para livrar nossas crianças da perseguição, das influências. Nós precisamos ser sentinelas da nossa casa. Nós precisamos nos levantarmos com a autoridade e proteger e preservar as nossas crianças. Eu quero que você encaminhe esse vídeo para o máximo de mães que você conhece e que o Senhor colocar no seu coração, para que elas possam ser alertadas, para que elas possam despertar, para que elas possam sair dessas distrações que têm tirado elas da posição que o Senhor deseja que elas estejam e que elas se posicionem a partir de hoje como mães protetoras,
dos seus filhos, das suas crianças, como mães que influenciam, como mães que são exemplo, como mães que oram, que intercedem pela vida dos seus filhos, das suas crianças, dos seus jovens, dos seus adolescentes. Nós carecemos que se levantem, que se posicionem, pais e mães que estão guerreando pela vida dos seus filhos, pais e mães que estão guerreando pela próxima geração. Desperta, desperta, mãe. Se posiciona. O tempo de se posicionar chegou. Preserve os seus filhos. No nome de Jesus. Amém.